Boa noite a todos. Boa noite. Ou graça e paz, ou paz do Senhor. O Jonathan falou para mim que eu poderia pegar 2 horas. Glória! Antes de eu continuar, vamos ver o versículo que nos faz em pé, né? Em referência à palavra. A gente irá ler 2ª carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu estudei seguindo a King James e como eu terminei a palavra na King James, eu pensei em seguir por essa tradução, mas quando eu cheguei aqui eu percebi que a minha King James estava desmontando, mas o que importa é o que está escrito. Amém? 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as que se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Amém. Podem se assentar, por favor. Deixe a Bíblia aberta e nós iremos ler o capítulo inteiro praticamente, para não começar a gente. Primeiro eu queria já ter lido e já ter feito oração, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer aos pastores Fábio e João, queria agradecer ao Jonathan. Queria justificar, os pais não puderam vir, o meu pai está trabalhando e minha mãe passou por uma cirurgia e tem que ficar em casa. Então eu trouxe a minha avó e ela vai avaliar a minha pregação. E no final ela vai cumprimentar todos vocês. E se vocês quiserem que ela seja simpática, finjam que gostaram, ou pelo menos riam das piadas que eu vou soltar no decorrer da palavra. Amém? Eu queria fazer um teste aqui rapidinho. Por favor, sem o sol. Esse positivo meio que fica estranho com o sol. E eu queria testar se eu poderia falar sem microfone. Os irmãos conseguem me ouvir? Sem o microfone? Porque eu gosto de fazer assim com as mãos. Tá? Se ficar muito baixo, o Jonathan faz assim comigo e eu volto no microfone. Amém? Antes de tudo, eu preciso falar que a intenção aqui é uma pregação sobre o Evangelho. Porque como que nós escolhemos o que nós vamos pregar? Nós escolhemos geralmente o que nós estamos estudando no momento. Né? E eu estou estudando sobre o Evangelho terreno e sobre o Evangelho celestial, o verdadeiro Evangelho. Por isso eu escolhi esse tema. E antes de tudo, nós precisamos lembrar da situação humana. A
situação que nós nos encontramos, né? E não é boa, é uma situação caída. Quando Adão e Eva comem o fruto, o pecado entra no mundo. E acima de tudo, o pecado entra em nós, como seres humanos. E ele vira como se fosse um DNA. Por isso que até mesmo as crianças recém-nascidas, né, são pecadores. Tanto que quando nós falamos que uma criança está fazendo birra, né, ela está demonstrando a origem pecaminosa dela. E na teologia nós chamamos isso de pecado original. Então, um texto base disso é Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E essa destituição nos deu o gosto pelo pecado. Nós gostamos de pecar, e esse pecado nos impede de alcançar a Deus. Nós dizemos, a teologia, o verdadeiro, que o ser humano é incapaz de chegar a Deus sozinho. Houve um abismo que nos separa de Deus. Então, se eu oferecer o pecado e eu oferecer a Deus, você sempre escolherá o pecado, porque nós somos decaídos, estamos destituídos da glória de Deus, e nós amamos pecar. Amamos pecar. E por conta disso, como nós nos afastamos, nós perdemos alguns sensos, talvez de moralidade, mas o que eu quero atentar hoje é o senso da verdade. Aleluia. Como nós nos afastamos de Deus, nós não sabemos mais o que é a verdade. E aí entra uma ideia que falaremos várias vezes hoje, que é o pragmatismo. O que seria o pragmatismo? O pragmatismo é uma ideia filosófica, um pensamento que fala: é verdadeiro porque é útil, é verdadeiro porque funciona. E partindo do princípio que nós escolhemos o que é verdadeiro, o que se torna verdadeiro é o que eu quero que seja verdadeiro. Então, a verdade no pragmatismo se torna a verdade que eu gosto. E como nós estamos num culto de jovem, embora eu tenha visto alguns músicos não são tão jovens, né? Eu sei que no ambiente de jovens nós almejamos a faculdade, ou já estamos no ambiente de faculdade. E um bom teste sobre o pragmatismo é você fazer uma pesquisa na sua sala, ou falar com amigos que não são crentes, ou até mesmo na escola, se tiver algum adolescente aqui, como eu vi que tem. Ou eu acho que vocês são muito novos, né? Você pode chegar e perguntar assim: o que é uma mulher? Você pode fazer essa pergunta: o que é uma mulher? Você pode fazer a pergunta: qual é a função do homem? E você vai perceber que cada um tem uma definição do que é uma mulher. Uma mulher pode ser qualquer um que se identifique com o gênero. Uma mulher pode ser alguém que gesta, como algumas pessoas dizem. Uma mulher pode ser qualquer pessoa que queira ser. E um homem, qual o papel do homem? O homem pode ser um provedor. O homem pode ser, em algumas linguagens mundanas, só alguém que serve para a reprodução. Depende, porque a verdade é o que eu acho que é a verdade para mim. Sou o pragmatismo. Só que o foco aqui não é falar sobre o pragmatismo do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, não importa que lá fora pegue fogo, mas o pragmatismo tem entrado na nossa igreja, na igreja católica, né, que é a igreja universal, que é a igreja que independe de placa, né? E ele tem crescido. Enquanto o evangelho tem crescido como capim na beira do asfalto, o pragmatismo na igreja tem sido uma horta. E como o pragmatismo entra na igreja, eu separei 3 temas, né,
e será do micro ao macro. E o primeiro que eu gostaria de falar é como o pragmatismo entra de uma forma pessoal. E esse ponto os pastores e os líderes se identificaram bastante, porque existem alguns crentes, e Paulo usa a linguagem de crente carnal, né, que não é que essa pessoa não é um crente verdadeiro, ela é apenas um crente fraco ainda. Do mesmo jeito que existem aqui, joio mesmo, pessoas que vêm à igreja, mas não são cristãos, que eles querem fazer as coisas ao seu modo. Eles não querem a verdade, eles querem a verdade deles. Um exemplo disso, já mexendo em vesperos, seria um relacionamento entre um cristão e um não cristão. Veja, a comunidade da fé, a igreja, ela cria jovens, ela cria homens, ela cria meninos e meninas, depois usamos esse termo, ela cria meninos e meninas. Um exemplo sou eu, por exemplo, que sempre cresci na igreja. A igreja faz um alto investimento e, de repente, essa menina e esse menino que sempre estiveram na casa de Deus se interessam por alguém que não está. E não é uma pessoa que está começando a vir na igreja, é uma pessoa que realmente quer tirar esse jovem da igreja. E os pastores e os líderes falam, aconselham, os irmãos aconselham, não faça isso, não faça isso. Veja, tem tantas outras igrejas para você achar alguém, né? Tem tantas pessoas que você pode procurar. Por que um descrente, um jugo desigual, e essa pessoa fala, não, mas eu quero. Veja como o pragmatismo fez parte dessa decisão. Obrigado pelo seu comentário cristológico, mas ele não é útil para mim. Outra coisa que acontece muito com os pastores, que eu vi quando meu pai exercia o cargo, é a questão de divórcios. Existem motivos bíblicos para o divórcio, que deixaríamos para outra oportunidade, mas existem motivos não bíblicos, né, como eu apenas enjoei. E já ocorreu de eu ver exemplos que meu pai teve que lidar de pessoas de idade, uma irmã e um irmão, que a irmã simplesmente não queria mais o irmão. Falava, eu não quero mais esse velho chato, eu quero aquele. E ao ser questionado, ela falou assim, então eu vou para uma igreja aqui em casa. É assim. E provavelmente os pastores aqui já enfrentaram coisas parecidas. Alguém que nega o seu conselho. Do mesmo jeito, brigas entre irmãos. E repare, como o pragmatismo ele é uma verdade que é utilitária, eu posso criar a verdade a todo momento. Então eu crio um novo jeito de perdão. Eu briguei com meu irmão, eu o perdoo, mas eu não sento na mesma mesa que ele. Eu o perdoo, mas eu não vou naquela igreja que ele congrega. Ou nós dois erramos, mas ele errou mais, então ele que vai ter que vir falar comigo. Pragmatismo puro, pragmatismo pessoal, porque a verdade se torna o que eu quero, a verdade se torna o que me faz bem. Um filósofo do fisiculturismo falou assim, eu quero, eu posso, mas segue o pragmatismo. E o pragmatismo, o segundo ponto, e aqui nós começaremos a aprofundar mais e mais, ele ultrapassa só as pessoas. Porque aqui estamos falando de uma pessoa numa comunidade de fé, uma pessoa na igreja local. Mas às vezes o pragmatismo invade uma prática cristã inteira. Um exemplo disso é o pragmatismo na evangelização, no evangelismo. Na década de 80 e de 90 surgiu um movimento chamado Sixth
Seeker Sensitive, que o expoente era uma igreja chamada Willow Creek. Ela ainda existe e ela é gigantesca, né? E nós já sabemos porque ela é gigantesca. E ele falava assim, em resumo, né? Nós devemos nos modernizar. Nós devemos tornar os cultos mais alcançáveis e palatáveis ao público. Então, eu não devo falar de pecado, eu não devo falar de compromisso, eu só devo falar de amor. E eles inventaram uma frase que nós conhecemos até hoje, que é parecer comum para ganhar o mundo. Pragmatismo. Funciona. E algumas igrejas, e eu tenho que citar uma, que são nossos irmãos americanos, eles entraram tão de cabeça no pragmatismo que hoje a comunidade LGBT praticamente tomou a igreja. Então, existem... E engraçado, o anglicanismo é a maior igreja protestante do mundo. E hoje existem bispos trans, bispos gays, lésbicas, mas não importa, porque a igreja está cheia dessas pessoas, dessa comunidade. O importante é o utilitarismo disso. E detalhe, o pecado do pragmatismo ele não é feito por pessoas más. Parabenizar pelo gasofilaço. Eu acho muito bonito ver isso com gasofilaço. A minha também tem. Vamos ver uma passagem. E aqui nós vamos tirar algo interessante. O pragmatismo, ele não é feito pelas pessoas más, ele não é feito por réprobos. Veja, vamos ver em 2 Samuel, capítulo 6. Samuel, capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baala, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos Exércitos, e se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab. Aqui nós temos um exemplo que Davi reúne seus homens para recuperar a Arca da Aliança e trazê-la para a sua tenda, para o seu país. E repare, o objetivo aqui é bom, porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus. E repare, quem está dando a ordem é Davi, o segundo coração de Deus. Davi é um homem bom. Davi é o segundo coração de Deus. Por quê? Porque ele é o homem sincero perante Deus. Por isso ele é chamado de segundo coração, porque ele tem um coração voltado a Deus. Então não é um homem mau. Mas a sua ação aqui, embora com um objetivo bom, foi uma ação má. Por quê? Porque ele coloca a arca de Deus em um carro de bois. E nós sabemos que a lei levítica é que a arca fosse carregada nos ombros pelos levitas. Mas, veja pelo pragmatismo, pela utilidade, pela forma prática. O que é mais rápido? Uma viagem com os sacerdotes carregando uma arca aqui? Ou eu colocar a arca em cima de uma carruagem e mandar os bois levarem? O que é mais útil? O que é mais rápido? O que é mais seguro? E essas aspas no seguro faz todo sentido daqui a pouco. Uma carruagem de boi, não é? É mais fácil, mais útil. É o que funciona. Diferente de levar ela nas costas. E repare, a igreja que eu citei, a comunidade de Willow Creek,
ela quer levar o Evangelho, só que ela colocou práticas que Cristo não pediu. E o que ela faz? Ela faz assim como Davi. Ela fala, não, só o Evangelho é lento demais. Só a palavra, só as Escrituras, só a união e a comunhão entre os irmãos é muito lento. Eu preciso criar métodos a mais. A carruagem é mais rápida. O carro de bois é mais rápido. Então, aqui vemos uma pessoa boa, um líder caindo no pecado pragmatismo, porque ele quis ir pelo que é útil, e não pelo que é verdadeiro, e não pelo que Deus exige. Um outro ponto que eu queria destacar nesse versículo é: eles partiram dirigindo com a arca, versículo 4, com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina, aí eu caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento feito de pinho. 6. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Aqui, lembra que eu falei na segurança, né? Quem diria que o boi ia tropeçar e derrubaria a arca? Seria mais fácil isso acontecer com pessoas carregando. Mas o ponto que eu queria destacar aqui, veja como as intenções eram boas. Nós estamos levando a presença de Deus. Nós estamos com uma caravana imensa de 30 mil homens tocando, celebrando e adorando a Deus. E veja, estamos com levitas aqui. Tudo bem, estamos indo mais rápido porque quisemos o útil, o prático, que é o carro de bois. E usar, quando o carro de bois balança e a arca vai cair, ele não pode deixar a arca cair. É a presença de Deus. Não posso deixar a arca cair. E eu coloco a mão, na melhor das intenções do mundo. Mas eu pequei porque Cristo não pediu para que eu colocasse a mão. A minha utilidade errou aqui. Então perceba que o pecado de Uzá é o mesmo de Davi. Só que o pecado de Uzá, e talvez alguns de vocês se identifiquem com isso hoje, o pecado pragmático de Uzá foi causado pelo pragmatismo de Davi. Davi foi um mau líder. Uzá pecou pela falta de liderança de Davi. E como liderado, a pena feriu mais Uzá. Talvez alguns de vocês aqui hoje tenham tido essa experiência em outras igrejas, de um líder que te liderou mal. Ele pecou e você pecou também. Só que as dores, o ferimento caiu sobre você. Porque tudo bem, Davi pecou, mas Davi ainda está vivo. Agora Uzá pecou igualmente Davi. Talvez a desobediência de um ponto de vista moral de Davi seja maior do que de Uzá. Mas Uzá foi mais castigado. E alguns de nós aqui fomos machucados por líderes ruins, ou líderes que erraram conosco. E doeu mais o ferimento do liderado do que do líder. Embora sabemos que todos nós pecamos. Amém?
pode até ser boa, mas se nós colocamos a utilidade e a praticidade acima da verdade, ela vira um erro. E quando nós apontamos o erro dessas pessoas, geralmente elas fazem o que qualquer pessoa confrontada com o pecado faz. Ela fala assim: como você ousa reclamar disso? Você está colocando Deus numa caixinha? Ou isso é o pragmatismo puro, novamente, ou você não vê os resultados? A igreja está cheia, temos ganhado almas, mas cheia, o que importa? O que importa a igreja estar cheia? Qual a igreja mais importante da história do cristianismo? A igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a primeira igreja, a igreja que foi criada após o Atos dos Apóstolos, né? Foi criada após o dia de Pentecostes, que teve como Tiago líder e como os apóstolos, e teve o primeiro concílio, a igreja de Jerusalém. Sabe quantos anos a igreja de Jerusalém durou? 30 anos. 30 anos. Prosperidade, igreja cheia, não é medidor. Não é medidor da vontade de Deus sendo feita. Porque a nossa igreja mãe, a igreja de Jerusalém, surgiu em 33. E todos os cristãos dela foram mortos em 70 d.C. E a igreja foi destruída. Mas foi importante para aquelas pessoas durante o ano 33 e durante o ano 70. Porque essa é a beleza do Evangelho. Porque não importa a praticidade, a utilidade, a eficácia, o que importa é a verdade que está ali. E partindo, né, aproveitando que falávamos sobre pragmatismo com líder e liderança, né, e voltando a Timóteo, porque senão vira algo temático e não uma mensagem expositiva, né, nós aqui vemos desejos humanos, os homens amarão a si mesmos, e daí ele faz toda uma listagem do que os homens gostam de fazer e que nós gostamos, porque também somos pecadores, né? E o que nós gostamos geralmente nos atrapalha no culto. E lembra que eu falei que agora falaremos sobre a relação entre líder e liderança? Né? O culto é feito pelo líder e pela liderança. E repare, o sentido do culto, qual é o objetivo do culto? E as igrejas que têm bombado por aí, né? E eu conheço algumas porque eu faço algumas visitas, infelizmente, né? Para algumas, o principal objetivo das igrejas hoje é a catarse. Precisamos de uma experiência, precisamos de um encontro e moldamos o culto para que isso aconteça. Escolhemos os hinos, a pregação, escolhemos até mesmo a decoração da igreja, escolhemos até mesmo as roupas que iremos usar, a paleta de cores. Porque nós temos um objetivo. E qual é o objetivo? Nós temos o objetivo de chamar a atenção de Deus, para que Ele desça e o meu outro objetivo dessa lista de Timóteo seja alcançado. Quantos aqui já ouviram a frase, o louvor sobe, as bênçãos descem? E nós tornamos o culto em algo focado no meu benefício. Focado no meu ganhar, focado na minha experiência, focado na minha emoção e focado em conquistas materiais que eu quero. E detalhe, nenhuma dessas coisas é um problema. Nós somos seres emocionais e nós amamos chorar na presença de Deus. Quem aqui numa adoraria recebeu um carro
trocar de carro, uma casa melhor? Quem aqui não adoraria receber uma cura? A questão é que o culto não deve ser feito para que nós possamos receber. E veja, me desculpe, eu sei que pela foto do banner que eu escolhi, parecia que a mensagem ia ser assim. E olha, fazia 5 anos que eu não usava o terno, usei só por causa do casamento e mandei a foto. Me desculpe se parecia que eu ia chegar aqui e nós teríamos uma experiência, ou se pelo menos a minha pregação ia ser fervorosa como a do meu pai, ou se eu ia falar que hoje é o dia da sua vitória chegar, ou hoje é o dia da sua bênção, da sua cura, e talvez eu revelasse o seu CPF, ou talvez eu falasse eis que te digo. Mas esse não é o meu objetivo aqui. Aleluia. E todas essas coisas são boas, mas elas não devem ser nosso objetivo. Então, por que elas não devem ser os objetivos? Porque essas experiências, elas são momentâneas. E elas são terrenas. E voltamos aqui ao começo da pregação, que eu falei que o que eu tenho estudado ultimamente é sobre o evangelho terreno e sobre o evangelho verdadeiro, o evangelho celestial. Se o seu foco é receber algo terreno, você caiu no pragmatismo, porque você quer algo que seja útil para você. Você não quer a verdade de um culto. Eu adoraria que todos aqui tivessem o dom de falar em línguas. E eu adoraria que pessoas fossem batizadas aqui com o dom de falar em línguas. Mas esse não é o foco do culto. O foco do culto não é você ser um profeta. O foco do culto não é você falar em línguas. Não é você ganhar um carro novo. E não é você receber uma cura. Eu sei que talvez você esteja sofrendo aflições, mas o propósito do culto não é resolver o seu lado. Se for, você cair no pecado do pragmatismo. Porque daí o culto só te interessa quando ele cumpre o papel que você colocou nele. Então, eu vim do ambiente pentecostal, embora agora eu seja um reformado, mas em um ambiente pentecostal, às vezes nós ouvimos de alguns crentes fracos, né, que o culto foi ruim porque o culto foi frio. Veja, o culto não é para você avaliar. O culto ele não depende da sua avaliação, porque o objetivo do culto não é você. Qual é o objetivo do culto? O que nós estamos fazendo aqui? O objetivo do culto é adorar a Deus. O objetivo do culto é glorificar a Deus. E por que nós glorificamos a Deus? Porque todas essas coisas, todos esses dons, todos esses bens, que embora sejam bons e sejam materiais, eles não fazem parte do reino. Porque Jesus mesmo disse que o reino dele não é terreno, mas sim os céus. E por que nós... E eu gosto... eu me considero alguém nerd. E eu gosto de Senhor dos Anéis, de Tolkien. E eu gosto de uma passagem do livro dele, que ele fala sobre a diferença dos elfos, né, e dos homens. E ele fala assim, os elfos, que é uma raça, assistam o Senhor dos Anéis, gente. Um livro cristão, porque Tolkien era cristão. E Tolkien fala sobre os elfos, que é uma raça do livro. Ele fala assim, os elfos são imortais, porque eles foram feitos para o mundo. Mas o homem é mortal, porque foi feito para Deus. É por isso que os bens, é por isso que a sua experiência, ela não é importante. Porque a nossa vida mesmo é focada na cidade celestial, no reino dos céus. Lembra daquele hino? Da pátria estou tão longe, do lugar cristão, da árvore
encarnação. Esse é o nosso objetivo. E por que nós devemos adorar a Deus em um mundo que prefere um carro de boi, em um mundo que prefere cultos em que você saia com uma experiência ou que você testemunhe que ganhou um carro? Por que nós devemos parar com esse utilitarismo e por que nós devemos adorar a Deus? Porque foi Deus que morreu por nós. E no versículo 10 de Timóteo, diante de pessoas e igrejas que querem sempre o que é útil, e eu tenho usado muito essa palavra quando eu for trocar por Senhor, ele fala assim: tu, porém, tem seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. Aqui ele fala assim: deixa de lado o que você quer, deixa de lado o que funciona, foque em agradar a Deus, porque foi Deus quem nos salvou. Porque essas coisas não são importantes. Quando nós começamos a nossa caminhada cristã, nós temos uma ideia cultural de que, agora nós começamos, eu estou na fase 1, e de degrau em degrau eu vou chegando à fase final, e lá eu vou adorar a Deus e vou chegar aos céus. Mas não é bem assim que o cristianismo funciona. O cristianismo é diferente de tudo que existe, porque ele parte do princípio que você já começa sabendo o fim do livro. Todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, sabemos que somos salvos. A caminhada com Cristo começa sabendo que eu já fui redimido pelos meus pecados. E quando nós negamos isso, quando nós falamos, não, eu quero outra coisa, nós estamos falando que bebemos da água, mas ainda temos sede. Todo cristão já recebeu tudo, porque a coisa mais importante é Cristo, e nós já temos Ele. Nós já vamos ao céu encontrar com Ele, e não é mérito nosso, porque nós não nos escolhemos, Ele nos escolheu, Ele nos salvou e nos justificou. Então, eu já bebi da água da vida eterna. Como eu posso ter sede? Se eu já bebi da água, como eu posso ter sede? Então, repare, voltando à Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E hoje, como cristãos, a presença de Deus está em nós. Nós representamos a Arca. Por isso a minha mente não deve ser terrena, porque o Deus que habita em mim não é terreno. Aleluia! O Deus que habita em mim é celestial. Por isso que Paulo, que ele escreve, quantas perseguições suportei, porque não importa mais as aflições, as perseguições, porque eu já tenho tudo. Não importa a fome, não importa a doença, não importa a miséria, eu já tenho tudo que eu já bebi dado. O resto é resto. Se eu passar a média, a média é 76 anos hoje de idade, se eu passar 76 anos da minha vida em sofrimento, mas com Cristo, eu vivi o bom combate. Foi assim com os discípulos. O que comigo tem que ser fácil? Eu já tenho tudo. E eu tenho uma vantagem maior ainda, que é o total domínio da cultura. Porque se você sair na rua hoje, todo mundo acredita em Deus, ninguém vai te perseguir. Perseguição ocorre de outras formas. E porque
O mesmo acontece com as nossas práticas, já que eu comecei falando do pessoal, que foi o que eu disse no começo. Nós não devemos evangelizar para conquistar pessoas. Veja que engraçado. A gente não deve evangelizar para conquistar pessoas. A gente não deve evangelizar para encher essa igreja, que é o desejo do meu coração, e eu acho que é o desejo do coração de vocês, que essa igreja seja uma igreja local importante, no bairro, na cidade. Mas esse não é o foco. O foco da evangelização é glorificar a Deus. É por isso que eu evangelizo. Eu não evangelizo para trazer pessoas. Lembro, houve um método uma vez que falava assim: primeiro você faz amizade com a pessoa, depois você vai aos pouquinhos conversando com ela, aí você traz ela para dentro da sua casa para um café. E veja, é um método que tem como objetivo conquistar a pessoa, agradar a pessoa, bajular a pessoa e chamá-la para dentro, rumo aos 100 mil membros, como falava na igreja que eu participava. Mas esse não é o objetivo. O objetivo não é rumo aos 100 mil membros. O objetivo é glorificar a Deus, porque eu fui salvo. E quando eu falo que eu fui salvo para outra pessoa e que Deus pode salvá-la também, eu glorifico a Deus. Mas o foco não é ela. O foco não é ela. O foco é sempre Deus. Do mesmo jeito, o culto, o nosso objetivo deve ser glorificar a Deus. E veja, ao passo que no evangelismo nós glorificamos a Deus porque Ele nos salvou, no culto vai além. Eu não cultuo porque Cristo é o Salvador apenas. Eu cultuo porque Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo são os únicos seres com a total legitimidade de culto que existe. Eles são os únicos seres que devem ser adorados. Eles são os únicos seres. A Trindade dá essa confusão. Seres ou seres? São três pessoas. Eles são os únicos que têm a obrigação de serem adorados. Quem nos prostrará? Quem não louvará a Deus? São os únicos seres que devem ser adorados, e nós devemos esse culto a eles, não apenas porque eles nos salvaram, porque Ele nos salvou, mas porque Ele é o Criador, porque Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, porque Ele é o princípio e o fim, porque Ele criou as leis da química e da física, porque Ele criou as regras da estequiometria, ou a força, ação e reação da física. Ele criou as leis de Newton, Ele criou a gravidade, Ele criou tudo. Ele criou você. Ele criou, como eu falei naquele versículo, Ele falou, criou os passarinhos e as belas flores. E em Romanos 1 nós vemos que a criação dele é tão esplêndida que quando o homem olha para a criação, ele percebe que existe um Criador. Por isso nós o cultuamos. Porque Ele é o único ser que é digno de receber louvor. E porque Ele nos salvou. Uma coisa interessante é que o culto, ele para Cristo, eu perdi os seus, me perdoe. Quando eu puxei a página, já era confusão. Talvez seja aqui. Para finalizar, falamos das práticas pessoais, falamos das práticas de fé, e falamos sobre o culto. Para finalizar, a conclusão. Talvez essa mensagem aqui seja mais um alerta para você. Talvez você não esteja seguindo o pragmatismo, talvez você não esteja nesse pecado. Talvez você seja um cristão saudável,
como eu louvo a Deus, se você for, e como eu louvo a Deus por essa comunidade de fé, que eu creio ser saudável, e talvez você sofra, assim como Paulo, as perseguições desse mundo. Talvez você sofra a avareza, a impiedade, você vê os frutos do pecado do homem dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. E talvez você esteja cansado de ter que se explicar, sabe? Porque o grande mal do pragmatismo é ele poluir o cristianismo como um todo. Então talvez você tenha que se explicar toda vez que você fala que é cristão. Veja, eu sou cristão, mas eu não sou aquele tipo de cristão. Veja, eu vou na igreja, mas a minha igreja ela não pede trismo. Eu vou na igreja, mas o meu pastor não é um ladrão. Talvez você sofra com isso. Talvez você sofra com um mundo que não confia mais em nós como cristãos. Eu lembro quando eu era criança que se tinha casos de envolvendo crianças e padres na igreja católica. E hoje eu pergunto para vocês confiam em deixar o seu filho com um pastor que você não conhece? Veja como o pragmatismo nos destruiu, porque nós não temos mais confiança em um líder religioso. Veja como é difícil para um pastor ter que falar assim: eu sou pastor, mas não aquele tipo de pastor. E talvez você esteja cansado disso. E Paulo fala que Deus tem ajudado ele, né, a suportar as perseguições. E ele fala que sabe que os perversos andarão de mal a pior. Ele fala isso no versículo 13. Então ele complementa no 12, né, que eu pulei. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. O contrário do evangelho que se prega em muitas igrejas hoje em dia. Infelizmente, eu fui em uma igreja que é bem próxima dessa daqui, e é uma igreja gigantesca. Só por eu dar esse exemplo, você já sabe qual eu estou falando. E eu passei na biblioteca da igreja, na lojinha, e todos os livros eram sobre finanças. Sabe? A capa da Bíblia estava escrito Bíblia do Empreendedor. Veja como o pragmatismo destruiu aquela igreja. Veja, a própria livraria, o próprio lugar onde se deveria dar conhecimento aos membros daquela família local, ele está focado no que é útil. E o que é útil é eu melhorar de vida, o que é útil é eu ganhar dinheiro. E ele fala assim: isso sempre vai ter. E o cristão, o verdadeiro, vai sofrer as perseguições geradas por esses maus cristãos. Tanto que em Hebreus, acho que em Hebreus 3 ou Hebreus 5, Paulo fala, não sei se foi Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, ele fala assim: se afaste desse tipo de crente, porque ele é mau, porque ele é um traidor, você não tem que ter papo com ele. Talvez estejamos cansados desse tipo de crente que nos obriga a ter que justificar toda vez que nós não somos esse tipo de crente. Mas Cristo fala assim: calma, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E acima de tudo isso, talvez você veja o mal prosperando e você fale igual a Abacuque no livro dele. Você fala assim: Deus, por que eu vejo os maus prosperando e por que os bons sempre sofrem? Abacuque escrevendo durante o cerco de Judá, né? E Deus fala assim: chegará o dia da justiça. Ele fala isso para Abacuque, né? E bem-aventurados os justos, os que clamam
Saibam que haverá um dia que Deus separará o joio do trigo. E nós que buscamos e adoramos a Deus, que somos o trigo, né, iremos para o nosso real propósito, que é a cidade celestial. Eu estava falando, eu estava escrevendo essa conclusão e eu falei que eu era nerd como Gustavo editor, e eu lembrei de um filme, isso é velho, O Dragão da Maldade, com o Santo Guerreiro do Glauber Rocha, um filme brasileiro importantíssimo. E tem um personagem que ele é o Corina, o Coraína, e ele representa a espécie de um Messias. E eu anotei a parte que eu lembrei do discurso dele. Ele fala assim, ele fala, eu quero ver aparecer os homens nessa cidade. A riqueza e o orgulho do dragão da maldade. Ele está falando do mundo. E ele fala assim, hoje eu vou, mas um dia eu vou voltar. E como é em formato de cordel, o filme inteiro, o cordel é aquelas poesias, ele fala assim, quando eu voltar, nenhuma pedra vai restar. Porque a justiça tem duas cruzes, a cruz do ódio e a cruz do amor. Cristo voltou e nós cumpriremos o nosso propósito de alcançar a nossa pátria. E o justo viverá, assim como vive pela fé. O rebelde, aquele que nega louvar a Deus, porque é esse o termo que nós usamos para os descrentes. Os descrentes, e agora eu lembrei, que era isso que eu ia falar na parte da adoração. Os descrentes, aqueles que não reconhecem a Cristo como Salvador, aqueles que não reconhecem Deus como Criador, eles estão em constante estado de rebeldia. Porque você não está louvando o único que deve ser louvado. Amém? Sempre foi rápido. Rua, você fica nervoso quando você prega? Óbvio que sim. Veja, acabamos de falar sobre o pragmatismo. Veja o peso que tem essa palavra. Veja o peso que está sobre quem fala. Afinal, imagina eu dar um mau alimento para a igreja. Né? O falso profeta, a Bíblia diz que as penas para eles são maiores. Então eu sempre penso, se eu estiver falando bobeira, a pena para mim será maior. Mas se eu estiver falando a verdade, e eu estou, o que eu falei é útil para todos nós, porque essa mensagem primeiro fala comigo. Amém? Amém. Vamos orar? É isso. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de falar na sua palavra. Obrigado por termos guiado nesse culto. Sabemos que totalmente o nosso coração está voltado para Ti. Está com o único objetivo e propósito de adorar. Peço que continue nos guiando nos cultos fora daqui, nos cultos que vivemos 24 horas. E que o Seu nome seja glorificado a cada momento, a cada ação.